Algumas histórias do futebol são tão emocionantes que se tornam inesquecíveis pelos momentos de respeito e homenagens que rolam dentro e fora de campo. Nesse compilado especial de episódios do Radar Peleja, relembramos 5 momentos marcantes que fizeram todo mundo se emocionar. Se liga! Esse é Israel Damonte, jogador do Huracán da Argentina. Você provavelmente nunca verá o volante tirar uma foto com a equipe olhando para as lentes. Não importa o adversário e o estádio, Damonte será sempre o único a olhar para os lados. Mas por quê? O Radar Peleja de hoje te mostra até onde pode ir a paixão de um jogador pela sua família. Por muito tempo, esse fato intrigou torcedores e a imprensa argentina. No início, pensava-se que era apenas uma distração do jogador. Mas à medida que foi se repetindo, as perguntas começaram a surgir. Até jornalistas brasileiros ficaram curiosos, já que o Huracán em 2019 caiu no grupo do Cruzeiro e Damonte tiraria mais fotos olhando para os lados. Há muito tempo que me perguntam sobre isso. O motivo de eu olhar para o lado não é distração, é meu irmão, que faleceu em 2009. No Natal daquele ano, o irmão mais velho de Israel Damonte sofreu um acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. Ele era conhecido na família por ser distraído nos momentos das fotos e sempre na hora do clique estava olhando para os lados. À medida que ele foi crescendo, continuou a fazer, mesmo adulto, só para provocar sua mãe. Essa brincadeira virou uma marca do rapaz na família. Depois do acidente fatal, Israel fez uma promessa a si mesmo: irei homenagear meu irmão em todos os jogos. Ele então repete a brincadeira do primogênito e emociona sua família em todo o pré-jogo. Mas a ligação de Damonte com a sua família não para por aí. O seu cabelo descolorido não é uma mera escolha com base no estilo ou na moda. Seu pai não possui 100% da visão e tem dificuldade de enxergar os jogadores no campo. Comecei a descolorir o cabelo para que meu pai me visse. Para facilitar sua identificação no gramado e deixar seu pai orgulhoso, Israel joga dessa maneira desde 2004. Nunca será só um jogo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Esse clichê do futebol talvez deva ser um dos mais verdadeiros. Israel Damonte está no final da sua carreira, aos 37 anos. Ele pode não ter sido um dos maiores craques do futebol mundial, nem do futebol argentino. Mas para sua família, ele é um gênio. Afinal, ele consegue deixar a cada partida a marca do seu irmão e aos olhos do seu pai. Você consegue definir quais as características principais de um ídolo? Alguns dizem que basta ter amor à camisa e fazer muitos jogos. Outros afirmam que só vira ídolo quem levanta troféu. Por mais que não dê para ter certeza o que marca o nome de um jogador em um clube, o futebol tem alguns exemplos que são unanimidade quando citados pela torcida. Na Itália, Del Piero na Juventus e Totti na Roma são modelos incontestáveis de estrelas em seus times. Mas você sabia que tem um cara que virou o maior astro da Udinese, clube que já teve Zico, sem mesmo ganhar nenhum título? Você pediu, e o Radar Peleja de hoje conta como Antonio Di Natale se tornou um dos maiores ídolos do futebol italiano. O segredo de Totti, por exemplo, você já sabe. Além de ser campeão e um grande jogador, passou a carreira toda vestindo uma só camisa. Mas esse não foi o caso de Di Natale. Formado no Empoli, ele só chegou na cidade de Udine com 26 anos e até então não tinha lá tanto destaque como profissional. Junto com a sua contratação, subia da base um meia promissor, Pier Mario Morosini. Por estarem chegando juntos e da proximidade nos treinos e no campo, os dois se tornaram grandes amigos. Logo depois dessas chegadas, a Udinese se classificou para sua primeira Champions League em 2004 e 2005. Mas foi a partir da temporada 2007 que as coisas começaram de fato a mudar. Depois de ser artilheiro da equipe, Di Natale foi escolhido para ser o novo capitão e renovou seu contrato. Enquanto isso, seu amigo Morosini era emprestado mais uma vez para um clube de divisões inferiores. As temporadas foram passando e o camisa 10 ia conquistando cada vez mais idolatria. Mais de 15 gols por 9 temporadas seguidas e conquistas como a classificação para quartas de final da Liga Europa começavam a colocar tanto o atacante como a Udinese em outro patamar. Em 2010, foi o artilheiro isolado da Série A com 29 gols e eleito o melhor jogador italiano do ano. Já Morosini continuava sem se firmar na equipe e sendo emprestado a outros clubes, mas mantinha a grande amizade com o craque. Em seu auge, Di Natale vivia um sonho, prestes a participar da sua segunda Eurocopa pela seleção
seleção italiana, e a cada fim de temporada marcava ainda mais seu nome na Udinese. É verdade que o Milan me procurou, entretanto, nunca deixaria a Udinese, nem se o Real Madrid viesse me sondar, disse ele em 2011. Até que em abril de 2012, uma tragédia mudaria a vida do craque para sempre e o colocaria em definitivo numa prateleira diferente de todos. Jogando pelo Livorno, seu grande amigo Morosini, com apenas 25 anos, sofreu uma parada cardíaca enquanto enfrentava o Pescara pela Série B e não resistiu. Só que a sua história ia muito mais além. Ele era órfão e principal responsável por cuidar e sustentar sua irmã, que tem necessidades especiais. Assim que soube da morte do amigo, Di Natale cogitou se aposentar e nunca mais entrar em campo. Mas depois, repensou e decidiu honrar Morosini de outra maneira, assumindo a custódia legal da irmã do companheiro. Farei tudo o que for possível para ajudar a irmã dele. Vou disputar os últimos 6 jogos do campeonato italiano por ele. Só que Di Natale fez muito mais que isso. Ele jogou por mais 3 temporadas e ultrapassou Roberto Baggio como 6º maior artilheiro da história da Série A. Na sua despedida em 2015, estava claro para todo mundo que o maior nome da história da Udinese estava entrando em campo pela última vez. E se você ainda tem dúvida de como um jogador se transforma num ídolo, basta olhar com carinho para a carreira e a homenagem de Di Natale. Quando eu falo torcida de futebol, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tem muita gente que liga direto com violência. Só que, por outro lado, o futebol não vive sem a torcida. E muitas vezes são elas que mostram o lado humano do esporte. Festas nos estádios para empurrar o time são muito comuns. Mas em algumas situações, os torcedores passam por cima do clube do coração para homenagear e apoiar os rivais. É isso mesmo, o Radar Peleja de hoje te conta sobre o dia em que a torcida de um time holandês aplaudiu o jogador adversário. Holanda, abril de 2016. Go Ahead Eagles e NAC Breda se enfrentavam pela última rodada da primeira fase da 2ª divisão do holandês, em busca do acesso para a elite. Dentro de campo, o Go Ahead Eagles goleou por 4-1. Mesmo com o resultado, os 2 times avançaram para os playoffs. Mas o que mais chamou a atenção na partida foi o que rolou fora dos gramados. Os donos da casa mostravam que o futebol também é humano e se levantaram para aplaudir o goleiro adversário, que estava passando por momentos difíceis. Esse mesmo tipo de homenagem, que mostra que o futebol ultrapassa as rivalidades, já aconteceu outras vezes, em outras partidas. Numa tragédia mesmo aqui no Brasil, torcedores também se uniram para prestar homenagens aos 10 jogadores que faleceram no centro de treinamento do Flamengo, muito jovens. As camisas estampadas nas pessoas mostravam um mosaico de cores e símbolos diferentes, mas todos ali tinham o mesmo objetivo: não deixar que as famílias passassem por aquele momento de dor sozinhas. O que aconteceu naquele campeonato holandês também foi muito emocionante. O goleiro Gert ten Huelaar atuava desde o começo da sua carreira profissional no Breda. Numa boa passagem pelo time, ele já tinha jogado mais de 300 jogos. Em 90 partidas, não sofreu nenhum gol. Era realmente um ícone. O jogo, na última rodada da primeira fase da 2ª divisão, era muito importante. O problema era que o goleiro estava passando por tempos difíceis. A sua mãe tinha falecido dias antes. Mesmo assim, ele juntou as forças e entrou para a partida como titular. No minuto 61 do jogo, quando já estava 2-0 para o adversário, a torcida do time da casa começou a aplaudir o goleiro rival. O tempo escolhido não foi por acaso, foi em referência à idade da mãe. Ja, dat deed me heel erg goed en ja, is wel heel bijzonder. En daarbij komt ook dat, als je dat ook ziet, dat voetbal dan ook weer meteen verbindt met elkaar. Dat is wel iets moois en ja, dat geeft me een ontzettend goed gevoel. Então, no minuto 61 de jogo, ela foi homenageada assim. A torcida, além de aplaudir, cantou a música You'll Never Walk Alone, ou em português, Você Nunca Vai Andar Sozinho. A música é conhecida por ser cantada por outras torcidas, como a do Liverpool. Aliás, principalmente a do Liverpool. A bola estava rolando, mas o goleiro não conseguiu conter as emoções com a homenagem. O Huelaar, então, levantou a mão direita como forma de agradecimento e aplaudiu junto com os milhares de torcedores. Muito emocionado, ele colocou diversas vezes a camisa no rosto. As câmeras de transmissão de TV esqueceram o jogo e começaram a mostrar o goleiro e a torcida aplaudindo. A homenagem durou mais ou menos 1 minuto e o jogo terminou feliz para a torcida do Go Ahead Eagles, que levou por 4-1. Dias depois do jogo, numa carta, o goleiro agradeceu aquele ato e escreveu: com um gesto bonito, vocês tiveram um impacto incrivelmente grande. Mostraram que vocês, torcedores como o do meu time também, são dignos do mais alto nível futebolístico e que a Holanda tem de sobra. Menos de 3 meses depois, Huelaar se aposentou com 35 anos e passou a ser treinador de goleiros do mesmo clube. E aí, você lembra de outros casos que a torcida deixou a rivalidade de lado e homenageou algum jogador ou vários jogadores? Alex jogou muito por onde passou.
Mas na Turquia, a coisa foi além. Seja dando passes absurdos, batendo faltas perfeitas ou marcando golaços, o torcedor do Fenerbahçe só tinha olhos para uma coisa: a magia vinda dos seus pés. O Radar Peleja de hoje é sobre o amor incondicional que um torcedor pode ter pelo seu ídolo. 2004, o militar turco chamado Mural Dural andava em um campo minado e pisou em um dos explosivos escondidos numa zona de fronteira. No acidente, ele perdeu os 2 pés. Depois de anos com uma limitação enorme na sua locomoção, ele entrou em contato com uma organização que estudava a elaboração de próteses, pois tinha uma ideia fixa na sua cabeça que envolvia seu clube do coração, o Fenerbahçe, e o seu maior ídolo. Dural queria homenagear Alex de maneira inédita. Eu quero ter os pés do nosso eterno capitão. Não consigo pensar em alguém além dele. O brasileiro ficou emocionado e surpreso. Aceitei na hora. Alex já recebeu homenagens diversas na Turquia. Existe inclusive uma estátua dele em espaço público na cidade de Istambul. Mas essa foi tocante. O procedimento ocorreu como previsto e a prótese se tornou realidade. Hoje ele anda com uma cópia dos meus pés. Foi uma satisfação enorme poder ajudá-lo. O turco realizou um sonho e chegou a enviar uma mensagem emocionada ao Coritiba, agradecendo ao clube por ter revelado Alex para o mundo. Ele reforçou que, sem o Coxa, o Fenerbahçe nunca teria visto Alex jogar. Agora, sempre que Alex andar por Curitiba, saberá que nós sempre andaremos com ele e que ele sempre estará andando aqui entre nós. Pelo seu caráter fora de campo e talento dentro dele, Alex é um dos brasileiros mais amados no país em que jogou. Existe demonstração de admiração mais clara que essa? Grandes jogadores escrevem grandes histórias, e elas merecem um espaço sempre aqui no Peleja. O quanto o futebol significa para você? Até onde você iria por esse esporte? Um pai e treinador mostrou ao mundo que a bola ainda conecta ele à saudade de seu filho. O Radar Peleja de hoje é sobre um título que vai além das 4 linhas. Esse é Antônio Mohamed, treinador de futebol no México. A história dele merecia um episódio do Radar. Em 2006, Antônio viajava com sua família para a Alemanha. Lá, ele realizava o sonho do seu filho de 9 anos, Farid, de assistir a uma Copa do Mundo. O principal jogo escolhido foi a Argentina e a Alemanha, com os donos da casa se classificando nos pênaltis. Depois da partida, ele e sua família foram rumo ao aeroporto de Frankfurt para deixar a cidade. Porém, uma tragédia mudou todos os planos da família. O veículo em que estavam foi atingido por outro em alta velocidade. O garoto Farid foi levado ao hospital às pressas, mas não resistiu. Antônio Mohamed perdia seu filho de 9 anos enquanto fazia o programa preferido dos dois, assistir futebol. Sua carreira de treinador não era das mais badaladas, mas ele havia feito uma promessa ao seu filho. Um dia, irei ser campeão da 1ª divisão como treinador do seu time do coração. O menino Farid era apaixonado pelo Monterrey, clube de um escalão superior ao que Antônio já tinha treinado, mas sua força e lembrança do filho não o deixaram desistir. Conseguindo já treinar o Monterrey, em 2017 ele conseguiu ser campeão do Apertura da Copa do México, mas ainda não era a promessa do campeonato principal. Visto pelos bancos de reserva com 1/3 nas mãos, foi questionado pela imprensa. O que seria esse amuleto? Ele confirmou que era para sentir seu filho sempre ao lado nos jogos do Monterrey. Em 2019, o Monterrey foi campeão do Apertura no México. Quando o câmera resolveu filmar Antônio no banco, registrou uma imagem que correu o mundo. Um choro aliviado e de saudade. O alívio era pela promessa cumprida, segundo ele. Farid finalmente recebeu o título prometido de seu clube do coração com seu pai no comando. O esporte mais assistido do planeta ainda tem muita coisa a melhorar, é verdade. Mas quando conecta um pai a um filho que já se foi, através de um título nacional, parece dar um recado ao mundo. Onde há futebol, há amor e lembranças para uma vida inteira. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.